tudo bem? Sou Anderson Severiano. Hoje nós vamos trabalhar com o texto Brincar é Coisa Séria, da Teresa Cristina Rego. Então será uma viagem sobre este processo do brincar. A aula é rápida, a aula é legal, e aí vamos tentar entender então esse processo do brincar de maneira dinâmica. Vamos lá? Então, a nossa aula, enfim, eu começaria dizendo assim, é um texto, né, de base piagetiana, calcado num conjunto de autores que nós vamos olhar dentro do texto esses autores. Mas é lógico que a grande base é a base piagetiana. Então o próprio texto já começa assim, né, falando do mundo infantil, da necessidade de ter este espaço para o brincar. Então, brincando, a criança compreende a realidade, experimenta vários comportamentos, várias ações, ela se mostra no mundo, ela se conecta com este mundo. Então, o brincar, olha lá o que está escrito, o brincar favorece a descoberta, uma vez que auxilia a criança na concentração, na observação, na percepção, na análise, no estabelecimento e no teste de hipóteses. Portanto, brincando, ela erra, acerta e vai descobrindo este mundo. Então ela vai descortinando o que está em volta dela, ela vai adquirindo competências e habilidades. Toda vez que tratamos de competências e habilidades, este binômio, eles estão interligados e nós adentramos o mundo piagetiano. É importante lembrar que a capacidade de brincar possibilita às crianças um espaço de resolução dos problemas que a rodeiam. Então, nós vamos olhar os autores que vão tratar neste sentido, e a autora deste texto está tratando neste sentido. O brincar em si, o brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo, um fazer que requer um espaço próprio, um fazer que constitui as experiências da cultura infantil. Os brincares são universais, próprio da saúde, porque facilitam o crescimento, conduzem aos relacionamentos grupais. Então é uma forma de comunicação com a própria criança e com os outros. A escola, como este espaço de alargamento da cultura infantil, através do brincar, ela vai poder trabalhar de outras tantas formas. Então ela representa ativamente o seu pensamento, né? Ela representa ativamente as suas necessidades, seus impulsos, seus desejos, suas emoções, sua parte psicológica, sua parte emocional. E aí veja que vai continuando, né? No ato de brincar, a criança aumenta a sua interdependência. Portanto, ela vai se socializando neste processo, ela vai se convivendo com outras crianças, com outros pares, as culturas infantis. E aí neste processo, veja, fala aqui assim, né? Ela desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação, sua criatividade, ela se socializa, interage, equilibra-se, recicla suas emoções. Então é algo extremamente dinâmico, vivo, potente. O brincar é coisa séria, exatamente por possibilitar vários caminhos, né? E aqui é aquele momento que eu estava falando, né? Ela vai resgatar em vários autores, e aí veja, né, os autores que ela está resgatando: Piaget, Vygotsky, Vallon, o grande trinômio, o grande tripé da educação brasileira, né? E aí ela vai estar resgatando o quanto eles são importantes nessa questão do brincar, e vai resgatando também outros autores, né? Aqui eu acabei destacando, entre outros, somente a Adriana Friedman, né? Que tem uma série de livros sobre o brincar e a importância, mas ela está destacando todos esses que estão aqui em cima, na cabeça aqui desta lâmina, né? Então ela está dizendo, veja, nós vamos olhar o brincar a partir desses autores, em especial Piaget, Vygotsky e Vallon. E aí como esses autores trabalham essas questões do brincar de maneira mais direta, mais dinâmica e mais potente. Lógico que a gente vai lá no Piaget enquanto meio, né? O brincar enquanto processo que media as relações, para o Vygotsky enquanto processo sociocultural,
e para o valor enquanto movimento afetivo, né? Aqui a Adriana Friedman, ela está aqui para resgatarmos essa questão do como é que os jogos então tradicionais e como o brincar tradicional também entra neste processo. Enfim, e aí iniciando todo o processo, então valorizar e incentivar a arte de brincar na educação infantil. Então estimular o hábito da ludicidade com o intuito de desenvolver a interação com o outro, respeito, os valores, a leitura e a escrita, dentre outros fatores, de maneira prazerosa nas crianças. Então isso traz consequências, porque ela se diverte, ela aprende a ouvir, aprende a apreciar, amplia a sua habilidade de se expressar, educa a sua própria atenção, trabalha processos de memória, de capacidade criativa, forma seu espírito crítico, desperta o seu pensamento lógico, desperta para uma atitude social, de se encontrar com outras crianças, dividir com outras crianças, de fazer junto, de conviver com o outro. Então veja a potência, né? Brincar, a brincadeira, torna-se um instrumento de aprendizagem, proporciona desafios de forma lúdica, onde o aprendizado é prazeroso, portanto divertido. E aí veja o quanto que a educação infantil tem a nos ensinar, né? A educação precisa ser também divertida, precisa ser prazerosa, precisa ser envolvente, precisa trazer significado, significância. Para nós educadores, perceber o significado do brincar e incentivar a brincadeira e enfocar o jogo como um fator de interação social é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. E aí nós podemos resgatar inclusive textos que tem da Chizuko Kishimoto, que vai tratar nesse mesmo sentido, né? Brincar, brincadeira, como é que a criança transforma o brincar e a brincadeira. A brincadeira pode se tornar um instrumento de aprendizagem e cabe ao professor proporcionar situações desafiadoras. Professor proporcionar situações desafiadoras, onde ela possa demonstrar o seu potencial. E aí vejam um pouco do próprio Piaget, um pouco do Vygotsky, né? Potencial, como é que ela mostra a si mesma, como é que ela mostra a sua potencialidade. Então, divertindo-se, a criança aprende a ouvir, aprende a apreciar a leitura. Então nós vamos lá no final do livro, vai falar disso, né? Nós vamos brincar inclusive com os textos. Nós vamos brincar de contar história. O professor é um grande contador de história. O professor traz essa história exatamente para trabalhar a linguagem como forma de conectar as pessoas. E a linguagem conecta as pessoas. Então a linguagem deve ser algo brincante também. Olha, a linguagem lúdica tem sido objeto de diversos autores. Então, a ludicidade visa, então, como alguma coisa sem muita importância no processo, parece que é sem importância, né, ao longo da história humana. Entretanto, nós já falamos em outros momentos, né, mesmo em outras aulas, né, como é que o ser humano foi modificando o seu olhar sobre o brincar, sobre ser brincante e sobre estar e sobreviver processos brincantes no seu cotidiano. O ser humano é um ser brincante. E o professor que trabalha com crianças deve ter a questão lúdica como linguagem fundamental, como aspecto lúdico, e de linguagem lúdica como aspecto fundamental. Então as pesquisas a respeito da linguagem lúdica são essenciais para a compreensão dos sujeitos em sua história de desenvolvimento e de humanização. O brincar nos humaniza. O brincar nos traz significado no cotidiano. Nós brincando nós podemos aprender e nos conectarmos com o mundo. A própria estrutura do texto então vai trazer então as definições linguísticas, né? A definição no Aurélio para a palavra linguagem é o uso da palavra articulada na voz ou escrita como meio de expressão e comunicação entre as pessoas. Assim, a linguagem nada mais é que um instrumento que nos permite pensar, um instrumento que nos traz possibilidades de nos interconectarmos, um instrumento que nos faz então compreendermos como é que nós nos relacionamos com o outro e com o mundo.
E aí, é lógico que nesse momento, de maneira potente, está presente o Vygotsky. Linguagem, pensamento, mesmo toda a plasticidade que o pensamento pode ter, a linguagem facilita essa comunicação. Se a linguagem é lúdica, então a palavra lúdico tem sua origem na palavra ludus, que quer dizer jogo. De acordo com a etimologia da palavra lúdico, está relacionado com a ação de jogar. E aí a autora, né? Mas o significado da palavra é também bem mais amplo. Em sua evolução histórica, o lúdico deixou de ser um simples sinônimo de jogo e passou a ser reconhecido como uma atividade espontânea, funcional, prazerosa ao ser humano, que proporciona sua integração com o ambiente em que vive. Proporciona sua integração com o ambiente em que vive. Portanto, a linguagem, contar histórias, falar, se posicionar, defender uma ideia, é também um ato importante para o ser humano e um ato brincante. Brincar é coisa séria. E aí ela vai trazer aqui neste momento um outro piagetiano que é o Lucchesi, né, o Cipriano Lucchesi, para falar assim, atividades lúdicas são aquelas atividades em que nos envolvemos plenamente, completamente, inteiramente, de forma flexível, porque a brincadeira vai mudando, os brincares vão mudando e eu vou me posicionando nesses brincares, e de maneira saudável, porque eu brinco e me posiciono, brinco e trago a minha emoção, a minha personalidade, a minha parte psicológica, o que eu sinto, a minha afetividade. Caso contrário, não será lúdico. Então, o lúdico vai para além do que significa a palavra jogo. Então, ela é, para além de jogo, ela é uma atividade espontânea e funcional. Espontânea porque quero participar, estou com vontade de participar, e funcional. Quem me observa, quem me olha, vai me reconhecer o que eu sei, o que eu faço, como eu me integro nessa sociedade, até porque os brincares que trago, as formas como eu brinco, trazem as formas que eu penso. Então, nós utilizamos o lúdico como estratégia de aprendizagem. Isso está defendido, né, no Piaget, no Vygotsky, no Vallon. Para o Piaget, então, e aí eu fiz aqui um destaque maior, né, porque aqui tem o Piaget e aqui em verde o Vygotsky. Para o Piaget, então, a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Então veja a importância do Piaget, né? Eu trago aqui o Piaget destacado em amarelo. Trago também aqui o Vygotsky marcado em verde. A importância desses dois autores sobre a questão do brincar, né? Então primeiro lá no Piaget. Então, para o Piaget, a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Então, essa atividade lúdica não é apenas uma forma de desopressão ou entretenimento para gastar energia. Elas são estratégias que contribuem e enriquecem o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento cognitivo. As suas ideias, então, resultam de diversas experiências lúdicas realizadas com as crianças, das quais o Piaget conclui que a ludicidade assegurada pelo jogo, portanto, com regras que vão surgindo, que ela cria e recria e que também são inseridas por nós adultos, permite que a criança interprete a realidade sobre si. Nesse sentido, ela está propondo que a escola ofereça um material apropriado à criança que, por meio dos jogos, ela assimile as realidades intelectuais. E sem isso permaneceriam exteriores à sua inteligência. Um brincar de novo, num processo que venha de dentro, né? Que parte da própria criança, que parte dos seus saberes, que parte da sua relação com o mundo. E aí o Vygotsky acredita que o lúdico tem grande influência no desenvolvimento da criança. De acordo com Vygotsky, na brincadeira, a criança se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além de seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse maior que a realidade. Então, por meio das atividades lúdicas em geral, a criança começa a construir o seu mundo real,
Através de situações imaginárias, ela utiliza os seus conhecimentos da realidade para recriar um mundo em que pode ser o que ela ainda não é, e a fazer coisas que ainda não lhe são permitidas. Na perspectiva do Vygotsky, a criança brinca e cria, ao brincar, cria uma ZDP, uma zona de desenvolvimento proximal, para aproximá-la de novos saberes, né? Ela se desequilibra a partir desses novos brincares, brincando de outras tantas formas. Veja como é importante para os dois. Então, não é só entretenimento, ela para o Piaget, ela enriquece o seu desenvolvimento intelectual, num processo que ela sai da acomodação para transitar para a assimilação de novos saberes, de novos conteúdos, brincando e reinterpretando a realidade. E o Vygotsky vai dizer basicamente quase que a mesma coisa, mas dizendo assim: a criança vai trazer o seu conhecimento real para produzir conhecimento potencial através da ZDP. Veja a importância desses autores nesse sentido. Então, de acordo com o Vygotsky, uma prática pedagógica adequada é aquela em que não apenas permite as atividades lúdicas infantis, mas aquela que ajuda as crianças a brincarem, que brinca com elas e até mesmo as ensina a brincar. O brincar como um conhecimento novo possibilitado pela própria atividade lúdica. Bom, e aí aqui trazido esse terceiro, né? O Vallon considera as atividades lúdicas como momentos ricos de aprendizagem, pois permite que a criança vivencie um mundo adulto a partir do movimento, das emoções, da noção de si e da noção das ideias que a criança tem. Então, a teoria valloniana defende a educação como um ser completo, que, além do pensar, é constituída do corpo, da emoção, da psicomotricidade. Desta forma, concebe a escola como um espaço que atenda às necessidades das crianças no plano afetivo, no plano cognitivo, no plano motor, e promova seu desenvolvimento em todos esses níveis. Então, mais do que transmitir conteúdos, a escola abre possibilidades para a criança ser e atuar no mundo para atingir este objetivo. A escola deve unir ciência e arte para ensinar os conteúdos. A autora está juntando então essas três grandes vertentes para discutir o brincar, para discutir a importância deste brincar e a potência deste brincar. Brincar é coisa séria. O reconhecimento do quanto o brincar, a ludicidade, é indispensável ao ser humano em qualquer idade. E aí, a partir dessa premissa, é preciso reconhecer o direito de todos usufruírem a possibilidade de vivenciar a partir do lúdico. O que precisa ser considerado, o lúdico precisa ser considerado o brincar como essencial. Da mesma forma como casa, comida, vestiário, brincar é gigantesco na constituição para a saúde física, saúde emocional, saúde intelectual do indivíduo. Então veja como é que os três autores se juntam nessa perspectiva mais ampla e dinâmica que a autora está trazendo sobre o brincar, né? Então, é defender uma prática pedagógica através das atividades lúdicas. Ela traz mudanças significativas para o trabalho na educação infantil, pois transforma o espaço escolar em um espaço integrador, dinâmico, que prioriza o desenvolvimento pleno da criança em todos os seus aspectos. Desenvolvimento pleno da criança em todos os seus aspectos. E isso está absolutamente conectado à discussão que nós temos da nova base nacional comum curricular. Então, implica a superação de uma prática pedagógica centradas apenas no aspecto cognitivo, para promover também outros aspectos, motor, social, emocional da criança. Por isso a necessidade da junção desses três autores. Então ela vai trazer outros autores para falar de alguns indicadores, né? De 5 indicadores nesse momento. O primeiro indicador é o prazer funcional.
Este prazer ocorre quando a atividade envolve alegria e o sofrimento de se desequilibrar e testar as suas habilidades, transpor os obstáculos, vencer desafios. Então, segundo os autores, a criança não se entrega ao jogo para ficar mais inteligente ou para ser mais bem-sucedido no futuro. Ela se entrega ao jogo porque é divertido, porque é desafiador, porque o jogo traz novas perspectivas, traz o interesse, traz significância. Por isso, funcional. Por isso, ele está ligado a funcionalidades da criança no cotidiano, aos seus saberes cotidianos, a juntar os seus saberes e a mobilizar seus saberes para conquistar novos saberes. Para o Piaget, sair da acomodação para chegar a uma assimilação de um conhecimento novo. Para o Vygotsky, sair de um conhecimento real para um conhecimento potencial. Para o Vallon, envolvendo a afetividade, envolvendo o corpo, envolvendo a corporeidade em novos processos que tragam novas significâncias. O segundo ponto que deve ser levado em conta é que a escola ofereça desafios e surpresas. A sugestão dos autores é que eu trabalho com situações-problema. Situações-problema. Ponto-chave dentro da perspectiva desses três grandes autores. Criar situações-problemas, né? Criar um processo encadeado de conhecimento que leve a um novo conhecimento, pelos desafios que essas situações vão proporcionando. Que essas situações proporcionam. O terceiro indicador é que as atividades propostas sejam possíveis de serem realizadas. As atividades, na perspectiva do indivíduo, devem ser necessárias ao seu desenvolvimento e ele consegue realizá-la, para não gerar frustração. Então, ela consegue realizar, mesmo que ela precise tentar algumas vezes, ela consegue sim realizar. Ao mesmo tempo, eu tenho que observar que cada criança tem ritmos diferentes de aprendizagem, e isso eu não posso perder de vista. O quarto indicador são as dimensões simbólicas, que precisa ser valorizada pela escola, a dimensão simbólica. Essa dimensão somente se concretiza se a atividade for significativa para a criança. A atividade tem que fazer sentido e ser significativa para a criança. Ser significativa eu preciso mobilizar a partir dos saberes das crianças. Desconsiderar essa dimensão pode acarretar desinteresse, desatenção, por não corresponder às expectativas individuais. Você, qualquer um. Nós só fazemos algo quando estamos mobilizados. E a mobilização precisa ser significativa. E 5, por último, indicam a expressão construtiva, que, conforme afirma, é a dimensão que capacita o sujeito a analisar o jogo, o brincar, a ludicidade sob diversos prismas, pois se refere ao desafio de considerar algo segundo diversos pontos de vista, unindo esses diversos pontos de vista, dada a sua natureza do jogo, do brincar, do brinquedo, dada a sua natureza de relacionamento e mesmo dialética, né? Do encontro sintético, da síntese que pode ser reunida a partir das ideias que as crianças estão trazendo em torno daquele brincar ou daquele brinquedo. O brincar, o brinquedo devem ser, enfim, também desafiadores, né? Considerar a diversidade de olhares, porque os olhares são diferentes. As crianças, com seus saberes, com seus saberes, trazem saberes de pontos diferentes, de lugares diferentes, com expressões diferentes, com conhecimentos que se transformam de maneira diferente. Então, brincar para a autora é importante. A gente está falando desde o início, não? Brincar é fundamental. Então, ao se pensar na evolução do brincar, é necessário recordarmos a antiguidade, pois o brincar naquela época era uma atividade característica, tanto das crianças como dos adultos. As crianças, na antiguidade, né, a Friedman vai estar discutindo aqui,
participavam das festividades, do lazer, dos jogos, dos adultos, mas elas tinham ao mesmo tempo uma esfera separada dos jogos. Então esse processo passado, com o tempo, foi se perdendo. E aí, posteriormente, ela foi perdendo esses vínculos comunitários, foi perdendo o simbolismo religioso, e o jogo começou a se tornar, o processo envolvente do jogo começou a se tornar mais individual. A sociedade industrial moderna, essa que faz a nossa base, formatou-se nos processos sociais e civilizatórios de produção, tendo como fatores importantes a segregação das crianças em um grupo separado da vida dos adultos, que é um pouco isso que nós vimos na modernidade e que nos traz até aqui, que é a crítica que a autora está fazendo a processos adultocêntricos ou centrados no adulto. Então, a institucionalização das crianças e a utilização da atividade lúdica se transformou num instrumento separado do mundo. A infância se tornou pedagogizada, cujo objetivo básico dos pedagogos e das famílias era de criar um novo homem. Separado, então, um homem separado de sociedade. Estamos falando de uma escola, de uma visão de escola do passado, ainda que muito presente hoje. Como é que a gente vê isso hoje acontecendo na escola? Eu falaria assim, na escola um jeito de observar este mesmo processo é quando as crianças brincam nos espaços escolares no tal do dia do brinquedo. Se o brincar é tão importante, não tem dia do brinquedo. Porque dia do brinquedo, dia do brincar, dia do jogo, dia da junção dessas linguagens é para todos os dias. Então a brincadeira lá no início da Idade Moderna era considerada um vício. Foi introduzida nas instituições educacionais por filantropistas, com o objetivo de tornar esses espaços prazerosos, mas também como um meio educativo. Então é um processo que a autora está resgatando para falar assim, veja como isso foi mudando ao longo da história. Então é um processo agressivo, que separou e dicotomizou a criança do mundo, né? Ser criança é um ser à parte da sociedade. Brincar não é algo para adultos, nem é algo para o ser humano. Então, esses processos ainda batem hoje na sociedade atual. Então, nós olhamos a sociedade atual e vemos esses processos ainda se quebrando, né? O adulto separado da criança, o adulto é uma coisa, a criança é outra, como se não fossem processos unívocos. E aí, a própria autora está falando, esses processos individualizantes ainda estão ameaçados, estão fortemente alavancados por novos processos tecnológicos. E nós temos que estar atentos a isso, que o brincar tem que ser este envolvimento coletivo. A autora avança, então, para discutir na atualidade que estudos demonstram que a socialização é tão necessária no desenvolvimento infantil quanto a fatores que satisfazem suas necessidades vitais. Brincar é uma necessidade de vida, necessidade vital. As interações favorecem a descoberta e a interiorização da criança nos sistemas culturais e sociais, que representam as propriedades determinadas historicamente pelos homens. Então a brincadeira tem um papel fundamental, significativo na criança. É através das brincadeiras que as formas de comportamento da sociedade são experimentadas e socializadas pelas crianças. Na sociedade infantil, a atividade lúdica é a forma através da qual esta sensibilidade, este potencial de socializar a partir das experiências são liberados e modelados. O que dá então a questão da brincadeira papel fundamental no desenvolvimento humano. Brincar é para todos os dias, brincar é cotidiano. Brincar é um sistema que se integra à vida social de uma criança. Ela pode ser transmitida, inventada, reinventada, incorporada espontaneamente pelas crianças, elas variam as regras de uma cultura para outra. Brincar hoje é diferente de brincar no passado e não é melhor nem pior.
Então as brincadeiras fazem parte desse patrimônio lúdico-cultural. Ela transmite valores, costumes, formas de pensar, ensinamentos. Cada sociedade, inclusive, brinca de uma forma e de maneiras diferentes e tem seus jogos tradicionais de maneira diferente também ao longo do tempo. Neste contexto, a representação da realidade é estimulada pelas brincadeiras. A representação da realidade é brincante, pois a criança estará vivenciando alguma situação ausente naquele momento. É através da brincadeira que a criança poderá apropriar-se de conhecimentos que resultarão na sua ação sobre o meio em que a criança se encontra. Então brincar é brincar com o mundo, com a realidade, com o cotidiano. O brincar, a brincadeira é um canal de comunicação, de prazer, de formas também de se divertir. É uma possibilidade de ação que domine, pelo menos exerça, função de sua própria iniciativa. Com as brincadeiras e os jogos, a criança adquire experiências. Ganhar ou perder, ser superior ou não, são situações que favorecem a tomada de decisão mediante os acontecimentos, de forma que o processo de repetir, de imitar, de representar, de se reinventar e inventar é mais do que um ato de brincar. Então a criança revela a si, revela o que pensa, como ela se vê, como ela vê os outros, como ela compreende o mundo, como ela se relaciona com o mundo. E a autora, segundo Vygotsky, na brincadeira os objetos perdem a sua força determinada sobre o comportamento. E aí a criança começa a agir sobre os objetos, começa a modificar esses objetos, começa a dar vida a esses objetos, começa a pensar as suas determinações de outras formas. A ação numa situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento, não somente pela percepção imediata dos objetos, mas também pelo significado de cada situação. Pelo significado de cada situação a partir dos seus saberes próprios, a partir dos seus saberes individuais. Então, a ação da criança é regrada pelas ideias, pela representação, e não apenas pelos objetos, pela representação que ela faz dos objetos. Então, isto facilita as suas transições, as suas representações, as suas formas de entender o mundo, compreender o mundo. Reconhecer o direito da criança ao brincar implica uma preocupação com a formação cultural e educacional dos adultos que das crianças se ocupam. Então, a representação do que significa criança, criança brinca. E eu preciso me preocupar com isso o tempo todo. Por isso, no Brasil a busca é por professores que brinquem juntos. E aí outro autor é trazido, Winnicott. A experiência da brincadeira e do viver criativo. Brincadeira, viver criativo. Ocupa espaço potencial existente entre o indivíduo e o meio, dependendo da capacidade do indivíduo de confiar. Pois, Winnicott, enquanto seja fácil perceber que as crianças brincam por prazer, é muito difícil para as pessoas verem que as crianças brincam para dominar a angústia, controlar suas ideias, controlar os seus impulsos, que conduzem à angústia se não forem dominados. Brincar mostra então a sua personalidade. Brincar traz essa personalidade à tona. Reconhecer o direito da criança ao brincar implica uma preocupação com a formação cultural e educacional dos adultos que das crianças se ocupam, sejam homens ou mulheres. Então, a representação que se tem da criança e da sua atividade vai resultar na maneira como o adulto se relaciona com o brincar infantil. O brinquedo é dotado de fortes valores culturais. O brinquedo se modifica no tempo. Portanto, a necessidade de quem trabalha com as crianças de conhecer o que é o jogo, o brinquedo, a brincadeira, como é que isso se relaciona com a sociedade e com a cultura. Veja a necessidade de formação lúdica, desta linguagem lúdica permear todo o trabalho do professor.
O brinquedo, então, é dotado de fortes valores culturais, então nos permite compreender determinada sociedade, compreender determinada cultura, brincar, cultura infantil. Então ela está trazendo aqui os autores para argumentar que a brincadeira tradicional é um espaço onde a criança cria contatos sociais, aprende a viver em sociedade, resgata certos valores dessa sociedade, resgata sentimentos significativos da vida adulta. As atividades lúdicas permitem à criança desenvolver a negociação, fazendo regras, resolvendo conflitos, que serão permanentes para o resto da vida. É possível inclusive dizer hoje a sociedade que tanto se bate e não sabe resolver conflitos, não sabe fazê-lo por quê? Porque não tiveram infância brincante. Olhada neste ponto de vista que nós estamos discutindo aqui. A atividade lúdica está presente no desenvolvimento pleno do indivíduo. Se manifesta de alguma forma em todas as culturas. Então, são fatos universais as brincadeiras e jogos, devido à sua linguagem ser compreendida por todas as crianças. Para conhecermos bem as crianças, devemos conhecer seus brinquedos, devemos conhecer suas brincadeiras, pois brincar representa um fator de grande importância na socialização. E esse fator que nós estávamos falando anteriormente, né? A criança brinca, brinca o mundo, rebrinca este mundo, recria este mundo. E ao longo do tempo, conforme ela for se crescendo, ela vai compreender o mundo e se relacionar com as pessoas de maneira diferente, de maneira brincante, sabendo, inclusive, resolver conflitos, situações, problemas, se relacionar melhor. Então, a atividade, brincar, brincadeira, jogo, brincar, exige concentração durante grande quantidade de tempo, desenvolve iniciativa, desenvolve imaginação. Hoje, nós, sociedade adulta, é a sociedade sem imaginação para resolver problemas, sem interesse em causas coletivas, quando o brincar, ele envolve indivíduo e coletivo, envolve o indivíduo, cada um envolve grupos. Brincar é o meio mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte emocional, o corpo da criança. O intelecto, a parte emocional e o corpo facilita a expressão do humor, que contribui para libertar a criança interior. Liberte a sua também criança interior, ajudando as pessoas a tomar iniciativa, a desenvolver a criatividade, a comunicar-se melhor e aprender mais facilmente, não só enquanto criança, mas ao longo da vida. O ato de brincar favorece o entendimento de certos princípios da vida. E olha que gigantescos eles são. Como a colaboração, a cooperação, conhecer regras, aprender esse principal e complexo processo de convivência, entre outros processos. O jogo, aqui, né, jogos e aprendizagem. O jogo está presente no cotidiano da criança que desenha. Olha, estamos dizendo assim também, né? Desenhar é jogo, desenhar é brincar, desenhar é se expressar. A criança que canta, a criança que rima, a criança que chuta a bola, a criança que pula a corda. Na verdade, para a criança, quase toda atividade é jogo, porque traz alguma regra, traz algum princípio. E é por meio do jogo que ela constrói grande parte do seu conhecimento. Quando isso acontece, a situação ensino-aprendizagem fica caracterizada pelo aspecto lúdico, pelo aspecto prazeroso, em que o erro passa a ser aceito naturalmente de forma espontânea. A hipótese, o erro é necessário, o erro é parte do acerto, só erra quem tenta. Então, olha como é diferente a discussão sobre o que significa erro ao longo da história das escolas, ao longo da história da escola na humanidade. Ir além ultrapassa seus próprios limites, adquirindo autonomia na aprendizagem. E aí ela traz outros autores para falar assim, olha, no mundo infantil,
e no mundo adulto, o efeito dos brinquedos sobre os processos formativos são os mesmos, guardadas as devidas proporções. Nas atividades lúdicas, o jogo pode ser caracterizado por transformações, transformar-se em um determinado contexto, de um determinado grupo, adaptar-se, compreender, interagir de maneira diferente, vivenciar situações de conflito de maneira diferente. Os jogos, quando orientados pelos adultos, a criança vai entrando em contato não só com os objetos, mas também com uma variedade de situações, variedade de ações, variedades de modos sociais do mundo adulto, compreendendo dinamicamente este mundo, entendendo-os, incorporando esses processos. Então os jogos de regras, jogados em grupos, respeitando as normas, visam atingir um objetivo fundamental. Então as crianças vivenciam situações de conflito, de entender esses processos, de transitar sobre esses conflitos, vencendo esses conflitos. Coisas que às vezes nós adultos temos dificuldade em lidar e trabalhar. E veja, né, ao jogarem, nem sempre as crianças veem o jogo como uma competição. E aos poucos vão percebendo isso, mas o professor, o educador trabalha para que e intervém, questionando sobre este objetivo do jogo. Se todos devem chegar a este objetivo, não é exatamente competição, é participação, é estar junto, é se agregar e aprender também, que pode até ter este processo. Tem momentos que um ganha e tem momentos que outro perde. Tem momentos em que eu avanço, tem momentos que eu retrocedo. Isso se aprende ao longo da vida também. E o jogo é facilitador da compreensão desses processos. Então, quando a criança passa a identificar a vitória ou a derrota, outras questões vão se colocando. Então, é importante as crianças vivenciarem essas questões, porque eles vão notar que há aqueles em que vencem com mais facilidade e outros que não dominam tão bem e não vencem exatamente sempre, ou não vencem naquele momento. Então, como é que nós aprendemos a partir dessas frustrações também. A autora, né, vai trazer o Bruguet para falar assim: o jogo supõe regras, que no fundo são consequências da decisão, pois se decide aceitar ou construir as regras para o jogo. Os jogos de regras, como os jogos esportivos ou os jogos de sociedade, que não modificamos, não tem muito a ver com a área da educação infantil, mas nós podemos trabalhar esses jogos de maneira brincante na educação infantil, desde que nós com as crianças consigamos construir as regras do jogo, modificar a regra do jogo. É que eu não sei se o jogo, neste caso, por exemplo, aqui fala de futebol, eu não sei se ele seria chamado de futebol, eu não sei se o jogo de xadrez seria chamado de xadrez, mas a gente pode até trabalhar com eles, desde que as crianças alterem essas regras, né? Porque se as regras são fechadas, essa é a questão, assim, não tem muito a ver com a área da educação infantil, porque as regras são extremamente fechadas, né? Porque a criança vai fazer inferência e a busca é que ela faça inferência. Estamos falando de crianças pequenas, né? E aí o texto lá em cima está falando de crianças pequenas. Então, no mundo da criança há jogos com regras pré-existentes, mas que podem ser modificadas o tempo todo, transformadas, renegociadas pelas crianças, entre elas e às vezes com a inferência do professor. Então, como os jogos tradicionais, esconde-esconde, pega-pega, elas vão transformando. E esses jogos, isso é interessante, isso é importante. A inferência que as crianças fazem. E mesmo, né, ele está falando assim, mesmo alguns jogos motores, jogos simbólicos, ela vai supor a constituição de regras à medida em que a criança atribui aos primeiros deveres, atribui a outros andar de tal jeito, pular determinadas coisas, não pisar em determinadas coisas no chão, né, jogos, enfim, simbólicos também, onde as crianças vão inventando coisas para fazerem, até com um espaço que muitas vezes não é do brincar, que pode ser o chão. Então, nos jogos simbólicos, é o fato de constituir um universo de imitação do mundo real ou ficção, na qual a criança distribui os papéis que são regras, constrói-se um universo de ficção. Então, o Froebel foi o primeiro a colocar o valor educativo do jogo como parte essencial do trabalho pedagógico ao criar os jardins de infância.
Então ele entendeu o jogo como objeto de ação do brincar, que se caracteriza pela liberdade, pela espontaneidade, pela ação e percepção da criança. Ele já percebia que o brincar tem um fim em si mesmo, quando se caracteriza pela autoexpressão, pela espontaneidade. Então brincar é um meio de ensino. Quando ele busca algum resultado, quando ele busca alguma meta, quando ele busca algum objetivo, e nós, professores, estamos buscando e observando esses objetivos a partir da inferência da criança. A autora vai trazer aqui a Maranhão para falar assim: é importante lembrarmos que a criança no manuseio dos jogos passa por diferentes etapas, tais como a manipulação explorando esse jogo, a descoberta de quais são as regras, a criação de novas regras. O educador deve reconhecer e dominar cada jogo selecionado antes dele propor ao grupo. O papel do educador será o de acompanhar a criança durante a prática da atividade, mediando, professor como mediador, mediando as situações, facilitando sua integração ao ambiente, participando do mesmo, professor, participando do jogo como elemento estimulador em todas as oportunidades, cuidando para que tudo esteja em harmonia. É importante que a criança faça suas próprias descobertas através da manipulação, da observação da criança, da exploração da atividade proposta. Desta forma, ela poderá estabelecer relações e fazer associações, assimilar conceitos, integrá-los à sua personalidade. Integrá-los à sua personalidade. Este processo de desenvolvimento se dá a partir da construção que a criança faz na sua interação com o meio físico e social. A criança vai conhecendo o mundo a partir da ação, da sua ação de criança sobre o mundo, através do jogo, do brinquedo, da brincadeira, da transformação, da criação de novas regras, e o professor está o tempo todo lá observando atentamente. Assim, e veja o destaque da palavra que estamos fazendo ali, as interações sociais ocupam um lugar de destaque no desenvolvimento infantil, pois é a partir das interações sociais que a criança tem acesso à cultura, aos valores, aos conhecimentos universais. A criança tem a oportunidade, através dessa interação com outras crianças, dessa interação com outros adultos, de cooperar, de competir, de aprender a ganhar e perder, de que isso é natural e faz parte da vida, a praticar e adquirir novos padrões sociais que irá usar, de trabalhar mais tarde seus encontros com o mundo, e o jogo e as atividades lúdicas favorecem todo esse desenvolvimento. E o jogo e a atividade lúdica favorecem todo esse desenvolvimento através das interações sociais. Piaget então descreve como as brincadeiras evoluem de acordo com a idade. Nas crianças menores, até 1 ano e meio, 2 anos, fazem que apareça a linguagem. A atividade lúdica tem como característica essencial o exercício, que é o corpo faz parte do processo, né? A criança se exercita na sua atividade de brincar pelo simples prazer de fazer rolar uma bola, produzir sons, bater com um martelo. O corpo faz parte. Entre os 2 e os 6, 7 anos aproximadamente, a atividade lúdica adquire o caráter simbólico. A criança começa a representar o seu mundo, e este símbolo serve para evocar a realidade. Ela vai conversar com a boneca, brincar de médico, imitar bichos, se fantasiar, entre outras tantas coisas, e dar características diferentes para cada criança a partir da sua interação com o mundo. Assim que as brincadeiras vão se aproximando mais do real a partir dos 4 anos. O símbolo começa a representar a realidade. A criança imita esses processos, mas não é uma imitação pura e simples, é uma imitação fundamental para o desenvolvimento da criança. A criança cria histórias nas quais há grande preocupação em seguir uma sequência que ela conhece a partir da sua própria realidade, a partir da sua própria interação com o mundo. E aqui, dependendo do concurso que nós estamos fazendo, esses 2 pontos eles são menos destacados, que é quando a criança abandona esse processo mais ligado a ela, simbólico, por volta dos 6, 7 anos, e aí começa a surgir mais um espírito de cooperação,
E depois entre os 7, 11, 12 anos, criança ainda, uma coordenação cada vez mais estreita de papéis de florescimento da socialização. E é lógico que neste momento também surge um outro processo fundamental, que é o processo da abstração, né? A criança começa a abstrair e a compreender jogos mais complexos, porque a abstração começa a surgir dentro desta etapa, né? Então Piaget fez essa discussão dos estágios, e aqui está neste livro essa discussão dessas etapas, né? É a partir dos 6 anos que surgem os jogos de regras, porque essa questão da abstração começa a surgir de maneira mais potente, que supõe relações sociais. O jogo de regras caracteriza-se 6 anos como uma combinação sensório-motora, corrida, jogo de bola, intelectual, cartas, xadrez mais fechados, né? E mesmo de competição dos indivíduos regulamentados por um determinado código, por uma determinada regra. 6, 7 anos. Então é uma fase de transição entre a fantasia e a realidade, presente em todas as etapas onde se é criança. Da criança bem pequena, do bebê, né? Da criança bem pequena, da criança maior, da criança até os 12 anos. No Brasil, a própria lei vai regulamentar nesse sentido. Criança é criança até os 12 anos, né? 11 anos, 11 meses e 29 dias, criança é criança. Que a partir dos 12 anos completos, criança é adolescente. E aí outras linguagens mais diferenciadas entram em jogo a partir daquele momento. Então, com o auxílio dos jogos e de atividades recreativas, a criança irá trabalhar valores morais, desenvolver a noção do certo, de errado, de relatividade. E veja como é um processo. Veja como é um processo que vem desde o bebê, desde a criança bem pequena, ao longo, e cada momento de um determinado jeito. O jogo, então, tem características próprias, de linguagens próprias, de cada um dos momentos em que a criança está vivendo e que vive. É cultura, é sociabilidade real. Voltando à estrutura pré-escolar, o papel da estrutura pré-escolar é enriquecer a experiência lúdica da criança. Então é fundamental que a brincadeira seja incorporada no currículo como um todo, e que o adulto não seja só um elemento integrante, mas um mediador entre as crianças e o conhecimento dentro da brincadeira. Embora a brincadeira seja uma atividade livre e espontânea, a atividade ela é natural. É também uma criação da cultura, das culturas infantis. O aprendizado se dará por meio das interações, do convívio com os outros, a importância de se prever muito tempo e espaço para ela, para brincar. Não tem dia do brinquedo, é para todo dia brincar. Esta é uma fase de ampliação do universo de informações, né, da pré-escola, deste brincar simbólico, deste brincar que se relaciona com a sociedade como um todo, com a leitura que a criança faz da sociedade como um todo. É um meio de processar, de assimilar, chegar a novos conhecimentos, esses tantos assuntos que estão no seu dia a dia, de entender o mundo através do brincar simbólico, Já no final do livro, a autora vai trazer a questão da literatura. A literatura também é uma chave mágica que abre as portas. Então, a literatura infantil é para ser brincada e brincante também. A literatura infantil também vai possibilitar essas interconexões todas que nós olhamos até aqui. As literaturas são poesia, as literaturas são mitos, as literaturas são novas formas poéticas de olhar o mundo. É a forma como nós nos constituímos enquanto seres, né, linguísticos, dessa linguagem lúdica que vem desde o início do livro sendo discutida, brincar como coisa, enfim, importante e séria. Então, hoje sabemos que a infância constitui uma fase inicial da evolução e formação, com implicações específicas de cada idade, com suas complexidades. Não são comparáveis com o adulto. As culturas infantis são diferentes, não são melhores nem piores, são diferentes. E todas as potencialidades da criança devem ser cuidadosamente cultivadas,
com seriedade, com amor, sendo a criança criativa. O ser humano é criativo. É preciso de matéria-prima sadia. É o brincar, é o brinquedo, é o jogo. E tem um jeito de alinhavar este processo através da literatura infantil, de brincar com este mundo mágico, de brincar com todo este universo que a criança está trazendo à tona, através de histórias, através delas recontando essas histórias, através delas brincando com essas palavras, brincando conosco com essas várias histórias do mundo literário. Então, a imaginação bem motivada é fonte de libertação. A imaginação bem motivada é fonte de libertação. E por isso, nós, profissionais da educação, temos que pesquisar a literatura infantil de acordo com o interesse, com a significância que as crianças estão trazendo naquele momento. Então, a literatura infantil enriquece a imaginação, ela oferece novas formas de conhecermos o mundo. Nos ensina a sermos livres, né? a respeitarmos o que é a liberdade. Né? Então, o ser humano precisa ter contato com esses espaços de leitura, de literatura, de brincar com as palavras. Então, olha, o ser humano, através desse processo, vai trabalhar com uma imaginação criadora, contemplativa, sonhar, aprender a sonhar, aprender a trabalhar esses espaços do imagético, aprender a questionar, aprender a ser curioso, aprender a interagir com o texto. O texto deve ser presente o tempo todo e da maneira mais diversa possível. Livros dos mais diversos gêneros possíveis, que devem possibilitar à criança a experiência dela como um leitor real. E o leitor real é aquele que lê e interage com o texto. Ele interage. E aí eu posso trabalhar livros sem textos, livros somente com ilustrações, que conseguem contar uma história, que eu posso brincar com isso, e eu posso trazer isso de diversas formas. Então não existe só uma forma de ler, existem 1000 formas de ler. Eu devo envolver as crianças neste processo brincante também. Então, os livros sem texto, né, os livros com ilustrações, são bastante indicados para serem trabalhados na educação infantil. Para isso, antes é preciso educar o olhar, torná-lo ativo, torná-lo crítico. Não basta ver por ver, é ler ao ver. Neste caso, haverá uma interação de linguagens. A ideia será representada pela ilustração. Os textos serão contos de fadas, fábulas. Aqui está falando, neste momento, está falando da possibilidade de eu trabalhar com diversos gêneros. E aí estão vários, alguns, né? Nem falaria todos, alguns gêneros. E aí a educação infantil, aliás, toda a educação deve trabalhar lendo, ouvindo, dramatizando, criando, recriando, estimulando a criatividade, brincando com esses textos, brincando com a espontaneidade da criança ao observar esses vários tipos de textos, que se transformará em um adulto mais seguro e feliz, capaz de enfrentar qualquer desafio que lhe surgir, porque sabe que tem na literatura, sabe que tem nas leituras possibilidades de encontrar outras respostas. O ser humano, em todas as fases do seu desenvolvimento, está sempre aprendendo e redescobrindo coisas novas, através do contato, através do domínio do meio em que vive. E a literatura infantil, a autora vai criar essas possibilidades, porque a literatura infantil está na base. A literatura infantil é a chave mágica que abre as portas da inteligência, que abre as portas da sensibilidade da criança para a sua formação integral. Enriquece a imaginação da criança de maneira brincante, de maneira lúdica, oferece condições de libertação sadia, ensina-se a libertar-se pelo espírito, levando a usar o raciocínio, a cultivar a liberdade, a descobrir outras formas de encontrar caminhos. A brincadeira, o faz de conta, junto com a literatura infantil, são instrumentos de aprendizagem, pois oferecem desafios de forma lúdica, sendo o aprendizado prazeroso e divertido. Por meio do brincar, o homem, o ser humano, comunica-se com o mundo, se expressa, compreende cada vez mais tudo à sua volta. Para fechar o livro,
Então a autora vai dizer essas palavras aqui, que nós vamos olhar e aí vendo agora como é que isso vai se reverberando no que nós olhamos aqui até aqui nesta aula. No decorrer deste período, deste livro, tivemos a oportunidade de aprofundar os conhecimentos referentes ao desenvolvimento da criança através dos jogos e das brincadeiras. Histórias que em si, trabalhadas ludicamente, proporcionam uma aprendizagem mais prazerosa à criança. Algumas dificuldades encontradas em conciliar trabalho, estudo e família foram superadas pelo desejo de crescer intelectualmente e profissionalmente. Então nós, profissionais, temos que estar atentos a todo este processo e nos prepararmos para compreendermos esses processos de maneira mais complexa. Então, nós temos que estudar de maneira aprofundada todos esses pontos. Então, porque eles requerem uma análise profunda do que está posto aqui. A educação deve ter uma visão global, total, integral das crianças, dos seus alunos, proporcionando a construção e o acesso aos conhecimentos socialmente disponíveis na sociedade. Então, ao criarmos desafios para a inteligência da criança, nós devemos levar em consideração seus interesses, suas necessidades, proporcionando condições favoráveis para que se promova a construção do conhecimento integral do aluno. E o prazer de ser sujeito ativo dessa construção. Criança como sujeito ativo dessa construção. Mas eu sempre falo assim em todas as minhas aulas que não existe criança ativa se o professor não for ativo. Não existe criança brincante se o professor não for brincante. Não existe criança que aprenda de maneira integral se o professor também não se perceber como um ser integral. Brincando, a criança aprende a se desenvolver de forma total. E nós brincamos juntos. Então, nós temos que olhar que a criança brincando contribui para o nosso aperfeiçoamento profissional. Porque se eu olho cada um dos termos tratados no livro, tenho perspectivas de me aprofundar, de oferecer mais, melhor, mais qualidade aos meus alunos. E aí a autora vai fechando com o título deste livro, Brincar é coisa séria. Eu também avalio que brincar é fundamental e para todos os dias, como nós fomos discutindo aqui. Eu espero que esta aula, apesar de ela não ter sido exatamente brincante, ela é uma aula, calcada dentro do nosso concurso, mas que te leve a brincar com as crianças, te leve a ingressar neste mundo brincante da educação infantil e da infância, Porque o brincar também não se interrompe na educação infantil. O brincar está enquanto nós somos crianças até os nossos 12 anos e mais do que isso. É lógico que ele é transformado, mas o brincar é parte do ser humano depois, na adolescência, na juventude e na adultez. Nos falta, enquanto adultos, entendermos que nós somos adultos que também brincamos e somos brincantes. O tempo todo. Eu agradeço a sua presença. Agradeço você ter andado nesta aula até aqui. Esta aula termina. Brincar é coisa séria. Brinquemos juntos de aprender e vamos brincando por aí. Obrigado.